O silêncio no processo terapêutico é incrível. Eu quero iniciar essa intervenção, ou seja, como utilizar o silêncio interventivamente, com uma frase que o meu professor sempre repetia. O meu professor Afonso Henrique Lisboa da Fonseca, que é um dos grandes gestalterapeutas do Brasil, um dos grandes gestalterapeutas do Brasil, e ele dizia o seguinte: Liésio, o silêncio é como um trovão silencioso. O Afonso era um estudioso da filosofia oriental, ele tinha uma compreensão fantástica, sobre o processo da filosofia oriental, e principalmente o que a gestalterapia absorveu da filosofia oriental, o Zen, o budismo, o taoísmo. E ele diz o seguinte: o silêncio é um trovão, como se fosse um trovão, é um trovão silencioso. E é verdade, incrível. Agora, a utilização do silêncio é a oportunidade para que o meu paciente vivencie o que ele está falando, que ele vivencie o que está vindo à tona, o que está sendo bombardeando a consciência dele. Lembre-se, a consciência é composta por fenômenos, por isso que nós usamos o método fenomenológico, um método de estudo da constituição da consciência, criado inicialmente pelo Franz Brentano, e o método em si elaborado pelo Edmund Husserl. Ora, quando nós entramos em silêncio, é como se houvesse uma efervescência. Quando nós entramos em silêncio, é como se a nossa consciência começasse a ser bombardeada, pensamentos começam a vir, começam a haver muita consciência do que está se passando no momento. Eu começo a perceber os movimentos do meu corpo, eu começo a perceber o meu movimento, eu começo a ficar muitas vezes incomodado com o silêncio. Por quê? Porque o silêncio, ele gera a possibilidade de uma vivência intensa, dos conteúdos que começam a aflorar. Então, na relação terapêutica, o silêncio, ele deve ser respeitado. Em alguns momentos, o paciente está vivendo algo significativo, ele está colocando uma situação que ele vivenciou, tão importante para o processo dele, importante vivencialmente e emocionalmente. Olha que coisa. E o terapeuta deve respeitar esse momento. E o paciente, ele para de falar, fica em silêncio. O terapeuta, muitas vezes, erroneamente, por uma necessidade pessoal e por uma dificuldade em ficar em silêncio, porque a mente do terapeuta, a consciência do terapeuta também é bombardeada. Então, nossos conteúdos também vêm à tona, lembre-se disso. Aquela história o terapeuta tem que ser neutro, é muito difícil, isso não existe. Toda a nossa relação, ela tem um bombardeio emocional em cima da gente. Muitos conteúdos do paciente podem, inclusive, bater os meus conteúdos, e aí vem à tona muita coisa. É por isso que a importância do terapeuta também submeter um processo terapêutico, e o terapeuta iniciante submeter um processo de supervisão. Eu sempre digo, olha, você tem que quer ser um bom terapeuta, deve fazer supervisão por no mínimo 2 anos. Então, o terapeuta iniciante, ele tem que passar no mínimo 2 anos com um bom supervisor, para ser guiado, para ver correções, ajustes, para ser lapidado. Olha só, então esse terapeuta que muitas vezes ele é ansioso, ele vai dificultar muito a utilizar o silêncio como instrumento terapêutico. Olhe que coisa, O silêncio possibilita a emergência de situações inacabadas e, o que é melhor, a elaboração dessas situações inacabadas. Quando o paciente está tendo uma vivência intensa do vivido dele, e ele está falando para o terapeuta, com aquela intensidade, muitas vezes ele para. E para por quê? Porque ele precisa de um tempo para elaborar o que ele está falando. Senão, vira o que o Fritz Perls colocava de verborreia. O Perls usava muito esse termo, Alguns pacientes com uma verborreia, que na realidade nós chamamos de logorreia, mas o Perls dizia verborreia, Olha que só. Então,
ele necessita de um tempo para elaborar o conteúdo. Então ele fala da vivência para você, terapeuta, e ele está o quê? Vivenciando, elaborando, relaborando, e em algum momento ele vai o quê? Ele vai parar. Quando ele para de falar, o terapeuta tem que perceber o momento de não intervir. Então, o silêncio é a não intervenção. É aquele momento tão íntimo, tão peculiar, de alto grau de subjetividade, onde o paciente necessita para elaborar o conteúdo que foi dito. Porque senão ele vai falar continuamente na sessão, e falar continuamente na sessão não significa necessariamente que a sessão está sendo produtiva. Às vezes o paciente, mesmo em silêncio, mesmo com dificuldade de se comunicar ou de verbalizar o seu conteúdo, ele está elaborando. Então o silêncio, ele tem um papel fundamental. Nós vamos estudar mais profundamente o silêncio quando nós chegarmos no modo de facilitação de grupos, terapia de grupo e grupos terapêuticos. Nós usamos muito o silêncio para o processo de elaboração do grupo. Então, o silêncio é a não intervenção. É aquele momento que o terapeuta não pode sinalizar que vai intervir ou sinalizar que necessita de mais informações. E o que é mais importante, é aquele momento que o terapeuta deve controlar sua ansiedade, porque o silêncio muitas vezes incomoda também o terapeuta. Só que lembre-se, aquele que está diante de você é o seu paciente, é ele que está sendo trabalhado, não é você. Então não queira a todo momento querer ter a necessidade de intervir. Então, qual é a minha sugestão? Que sempre que o paciente falar questões significativas, emocionalmente intensas, e ele parar, não intervenha. Eu sempre digo o seguinte, eu digo assim, às vezes, quando o terapeuta não sabe o que fazer, por favor, não faça nada. Eu sempre digo para os meus alunos isso, os alunos que estão em atendimento, e os alunos que olham, eu não sei o que fazer nesse momento, eu não sei como intervir nesse momento, e eu digo para ele, se você não sabe o que fazer, não faça nada. Por favor, não faça nada. Porque uma intervenção mal colocada, uma intervenção mal feita, pode abortar muito do processo do paciente. Então, se você não sabe o que fazer, pelo amor de Deus, fique em silêncio. Não fale nada. Você está sendo muito mais produtivo em falar nada do que fazer uma intervenção errada. Então, o silêncio também tem essa característica. O que é importante? Que você possa perceber qual é o momento de intensidade vivencial do seu paciente. E com essa intensidade vivencial, quando ele para de falar, dê tempo a ele. Mesmo que ele emende com a outra, ele para um pouquinho, depois emenda com a outra história, permita. Ele vai perceber que você está permitindo que o silêncio possa surgir. O próprio organismo dele vai perceber isso. Então, quando o paciente estiver tendo uma vivência intensa, falando você com uma alta carga emocional, sabe o que significa isso? Que a consciência dele está sendo bombardeada por fenômenos. O que você vai fazer? Põe em silêncio, não intervenha, deixa ele terminar. Quando ele terminar, continue sem intervir, ou seja, utilize a não intervenção. Fique apenas deixando ele vivenciar o conteúdo. Uma outra situação que também nós utilizamos no silêncio é quando ele se mobiliza. Olha só, alguns pacientes ficam tão mobilizados que eles começam a chorar, mas às vezes choram intensamente, convulsivamente. Olha só. Ficam soluçando. Por quê? A carga emocional foi tão grande que veio à tona. A gestalt inacabada, tão enraizada, tão forte, tão presente no aqui e agora, que veio à tona com tal força que ele cai em prantos. Deixe ele chorar. Não fale nada, não intervenha. Então ele vai chorar. Então você deve fazer o quê? Deixe ele chorar.
não intervém, não precisa estar pegando lencinho. Se ele quiser lencinho, ele pega, se caso tenha no seu consultório, aquele lencinho de papel, não vai pegar o papelzinho e entregar para ele. Fique parado, fique quieto, permita que o silêncio tome forma, deixe ele chorar, ele está elaborando, e ele vai sentir a sua compreensão nesse momento, ele vai sentir a sua empatia nesse momento, ele vai perceber que você está presente diante dele. É por isso que ele está se permitindo a sentir. É por isso que ele está se permitindo a vivenciar intensamente o conteúdo que está machucando. Quando ele está chorando, ele está elaborando. Então, deixe ele chorar. Aguente. Muitas vezes o terapeuta ansioso vai querer de alguma forma ajudar, consolar. Por favor, nós não fazemos isso, porque você vai prejudicar o seu paciente. Então, o que acontece? O silêncio, ele possibilita uma elaboração intensa dos conteúdos que estão vindo à tona, que estão vindo para o nosso nível de consciência. Lembre-se que nós estudamos anteriormente o conceito de consciência em gestalterapia. Consciência, ela é pré-reflexiva, é o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, é o meu vivido. Olha só, e a consciência, ela é cognitiva também, ou seja, ela é reflexiva. Então, o que acontece? Quando eu estou chorando intensamente enquanto paciente, porque algo me imobilizou e o meu terapeuta permite que o silêncio aconteça, eu estou sentindo. Daqui a pouco eu começo a elaborar, eu começo a me perceber. Se o terapeuta interromper nesse momento com alguma outra intervenção, você aborta o processo. Então, o que você vai fazer? Você não vai intervir, vai permanecer em silêncio, porque silêncio, ele é terapêutico.